com absoluta certeza. Se você não comeu, um dia vai comer um Big Mac ou qualquer lanche do McDonald's, acompanhado com batata frita e um copo gigante de Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante da sua preferência. E para completar, de sobremesa você deve querer um ovo maltine ou qualquer outro sorvete do McDonald's, na casquinha, no copo, com uma cobertura de chocolate, morango, uma fartura gastronômica que faz o nosso cérebro enviar sensação de prazer para todo o corpo. Mas será que isso é saudável para você? Bom, com certeza você já sabe a resposta. A maioria esmagadora das pessoas sabem que esse tipo de comida, como é produzido no McDonald's, não tem nenhum benefício para a saúde. Mas as pessoas, na sua grande maioria, não têm a consciência do verdadeiro estrago que esses alimentos podem causar. E para surpresa de muitos, existem elementos terríveis por trás de cada sanduíche e cada alimento produzido nessas grandes redes de fast food, em especial McDonald's. Afinal de contas, o que existe por trás de propagandas tão bem elaboradas e convidativas que seduz principalmente as crianças com o McLanche feliz? O que será que existe por trás do doce sorriso do Ronald McDonald, o palhaço dessa rede de lojas que com seu sorriso brilhante convida a todos para comer um delicioso Big Mac? Sentem-se, crianças. Vai contar uma história para vocês. McDonald's, o lado obscuro. McDonald's Corporation é a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrgueres do mundo, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países, através de 35 mil pontos de venda. Com sede nos Estados Unidos, a empresa começou em 1940 com uma pequena churrascaria operada por Richard e Maurice McDonald. O McDonald's vende principalmente hambúrgueres, cheeseburgers, frango, batatas fritas, itens de café, refrigerantes, milkshakes e sobremesas. Os sanduíches mais conhecidos do McDonald's são Big Mac, quarteirão com queijo, McChicken, Cheddar McMelt, McFish, Big Tasty, Cheeseburger, Agnus Bacon, Agnus Deluxe e McLanche Feliz. No Brasil, o McDonald's instalou-se primeiramente em 13 de fevereiro de 1979, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e 2 anos depois, na Avenida Paulista, em São Paulo. Em 2005, as vendas de Big Mac ultrapassaram 53 milhões de unidades no Brasil. A rede tem mais de 1.100 pontos de vendas espalhados por todo o território brasileiro, entre restaurantes, quiosques e McCafés, e está presente em 22 estados além do Distrito Federal. São 616 restaurantes e quase 600 quiosques, além de mais de 50 McCafés, por onde passam cerca de 1,5 milhão de clientes diariamente. O McDonald's é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 34 mil funcionários. Foi eleita como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Pergunta isso para quem trabalha ou já trabalhou no McDonald's. Fica a pergunta no ar. Por que tantas pessoas consomem McDonald's? Porque é gostoso? Ou teria algo obscuro por trás disso tudo? Vamos analisar.
Em primeiro lugar, o excesso de propaganda. Essas coisas saborosas são maquinadas inteligentemente pela propaganda enganosa como meios mais rápidos para se chegar à felicidade. Evidentemente, uma falsa felicidade, vendida em forma de um produto, ou seja, vendida em forma de um sanduíche acompanhado com batata fritas e milkshake, promete preencher vazios humanos com a satisfação gratificada na forma de gozo no momento do paladar, que os antigos chamavam de gula, ou seja, um dos 7 pecados capitais. Operando desse modo, ganham 3 vezes. Primeiro, o excesso de propagandas bem elaboradas e maquiavélicas faz com que o subconsciente dos seres humanos troquem um prato de feijão com arroz por um saboroso Big Mac. Segundo, escondendo a possibilidade real de doenças que existem por trás do mau hábito alimentar que os médicos sempre falam, mas poucos respeitam. Terceiro, colonizando a todos os povos do mundo a substituírem a alimentação nativa, cultural e saudável por outra de outra cultura industrializada. Há muito tempo, estamos nos rendendo aos costumes alimentares importados principalmente dos Estados Unidos, que vem fazendo lá a obesidade e suas consequências na saúde serem um problema epidêmico naquele país. Doa a quem doer. Dependência por um produto é vício, é doença ou patologia, não é um simples hábito. Podemos mudar hábitos, mas o vício é muito mais complicado, talvez até impossível. O vício esconde motivações não conscientes e que sempre vão reaparecer em algum momento, ainda que a pessoa tenha abandonado o hábito. A psicanálise se refere à compulsão à repetição, ou seja, o sujeito diante dessas coisas saborosas como um Big Mac, trabalhadas pela propaganda, perde a sua condição de sujeito que escolhe. Por exemplo, conhecemos inúmeros casos de pessoas que sabem dos malefícios do cigarro, da bebida, das drogas, de comer alimentos errados e em demasia, mas não conseguem verdadeiramente se libertar disso. Por que será? É somente falta de força de vontade? Ou será que a pressão exterior também influencia? Há uns anos atrás, as propagandas de cigarro ainda eram vistas em todos os meios de comunicação, e nesse período havia muito mais fumantes no Brasil e no mundo afora. A partir do momento que as propagandas de cigarro foram proibidas, houve uma queda muito significante no número de fumantes. Antigamente, nas décadas de 70, 80 e 90, era muito comum se ver muitas pessoas pela rua fumando. Hoje, raramente encontramos alguém que fuma, e essa pessoa que fuma, geralmente fuma pouco e está fumando em um local apropriado para isso. Ou seja, ela não fuma mais em qualquer lugar. Existe uma pressão da lei e uma campanha feita pelo governo e por órgãos não governamentais para se acabar com o vício do cigarro, o que colaborou bastante para a saúde pública. O número de pessoas que morriam por conta das consequências dos malefícios do cigarro caiu drasticamente. Não é preciso ser muito inteligente para saber que, assim como o hábito de fumar faz muito mal à saúde, o consumo excessivo desses alimentos como McDonald's também são muito prejudiciais à saúde humana, ou talvez até pior. Então raciocinem comigo. Se o fim das propagandas de cigarro e a pressão do governo contra o vício diminuiu para menos da metade o número de fumantes existentes no Brasil, não aconteceria da mesma forma com o mau hábito alimentar? Mas aí fica uma outra dúvida no ar. O governo fez isso pensando na saúde da população? Ou será que existem outros interesses tributários por trás de toda essa coisa? A resposta é muito fácil. O governo, de fato, não está nem aí para mim nem para você. O governo estava analisando seus próprios interesses, pois o cigarro não estava dando aquele dinheiro que dava antigamente para os cofres públicos. Por isso, vamos erradicar o vício do cigarro, não pensando no bem da população, mas pensando no bem dos cofres públicos. Primeiro lugar, o cigarro não estava dando a carga tributária que o governo recebia antigamente.
E em segundo, o governo estava tendo que gastar muito mais atendendo pessoas que passavam mal pelo vício do cigarro. Se o cigarro ainda continuasse dando lucro para o governo como dava antigamente, até hoje veríamos propagandas de cigarro até em intervalos de desenhos infantis como apareciam antigamente. Indústrias como McDonald's, Burger King, Bob's, que trazem bombas calóricas e terríveis para a saúde humana, são a menina dos olhos do governo. O McDonald's é a princesinha do capitalismo mundial. Quer saber quais são as doenças e malefícios que o McDonald's pode causar a você? A comida do McDonald's, por ser muito gordurosa e por não fazer bem nenhum à saúde, pode causar inúmeras doenças como doenças cardíacas, obesidade, problemas no fígado, problemas nos rins, colesterol alto, pressão alta, infarto, diabetes, derrames, problemas circulatórios, câncer e o pior de todos os males que pode acontecer a um humano, a impotência sexual. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O consumo excessivo desse tipo de alimento pode causar até impotência sexual. A quantidade de conservantes presentes em um lanche do McDonald's é assustadora. Existem vários depoimentos e provas de pessoas que guardaram lanches do McDonald's por anos. Existe um relato de uma pessoa que guardou um lanche por 14 anos e o lanche não apodreceu. Um desses exemplos é de uma artista plástica nova-iorquina que também é fotógrafa. Em 2010, ela resolveu registrar em fotografias diárias o processo de decomposição de um McLanche feliz, formado por um hambúrguer e uma porção de batatas fritas. O lanche não está na geladeira, nem em nada parecido para conservar, fica no ambiente natural de uma casa. Com o passar do tempo, a fotógrafa ficou muito espantada. O sanduíche e as batatinhas continuavam com a mesma aparência, não mostrando sinais nenhuma de alteração, como se fossem borracha ou isopor. O projeto completou 4 anos e, pasmem, estava tudo igualzinho ao primeiro dia. As fotos, todas as 1545 delas, estão expostas no site da fotógrafa e mostram que a única variação que deu foi no pão do hambúrguer, que se partiu em alguns pedaços devido ao ressecamento. A artista diz que vai continuar fotografando o hambúrguer até que ele se desintegre, o que pode levar o resto da sua vida natural. Aqui no vídeo, vocês viram apenas algumas dessas fotos. Deixarei o link do site com todas as fotos da artista aí na descrição do vídeo. O vídeo que você verá a seguir é uma das provas da grande quantidade de química conservante usada nos lanches do McDonald's. Prepare-se, você vai se surpreender. We've got my favorite right there, the Big Mac. So we're gonna put the Big Mac right here in jar number 1. Chicken McGrill. There you go. Boy, let me tell you something, the smell of this food, I just want to take a bite out of it already. One of the worst things on the whole menu, the filet-o-fish. Look at that thing. It still looks terrible. Going right in there. Next, quarter pounder. That actually looks like meat. There's the quarter pounder. Some fantastic fries. So we're just going to dump right in this jar, right there. In that last jar, we're going to get a hamburger from up the street, from a place where they actually make real hamburgers, where they take the patties and they press them with their own hands and put them on the grill. You know, it's like real meat. And lastly, French fries from a regular restaurant. See what happens at the same time. 2 weeks, French fries from a regular restaurant. 2 weeks, French fries from a McDonald's restaurant. 2 weeks sweaty, moldy burger in there. That burger's all moldy. The filet of fish just starting to mold. That's some kind of cheeseburger. And the Big Mac, still nothing. Big Mac hasn't even started to mold yet. Big Mac, still looks like we just bought that thing. Lettuce, a little moldy. Chicken McGrill, definitely seen some better days. That thing is beat up. Filet of fish, look at that white fuzz on the top of it. The quarter pounder,
That thing's got a rainforest going on inside there. This burger, same thing. Look, it's starting to get juicy on the bottom. The bun is just like coagulating into some kind of goo. Here's the regular French fries. Those things are black and crazy. Want to see what the McDonald's French fries look like? Check this out. That's right. Some kind of fluke of nature. That's right. This can't explain. But this is what you're eating every time you get these fries. Além dos hambúrgueres não se decomporem pela quantidade de química existente, existe uma questão social muito séria por trás do McDonald's. Os empregados trabalham no feriado e não recebem hora extra. O McDonald's possui uma longa história de práticas trabalhísticas nefastas, mas esta é especialmente avarenta. A empresa mantém suas franquias abertas até em feriados, seja Natal, Páscoa, qualquer que seja a data. E o pior, os empregados que trabalham nesses dias não recebem hora extra, de acordo com o porta-voz da empresa. Ele diz o seguinte: quando nossas lojas ficam abertas em feriados, a equipe voluntariamente se oferece para trabalhar e não há pagamento extra. Você acredita que uma pessoa que ganha mal vai se prontificar voluntariamente para trabalhar no feriado? Você acredita nessa história para boi dormir? Sem falar nos comerciais abusivos voltados para crianças, onde eles sempre colocam brinquedos associados ao McLanche Feliz para induzir as crianças a consumir esse alimento que não é nada saudável. Muitas vezes, por meio de um ambiente lúdico, as empresas como o McDonald's induzem as crianças ao consumo, o que caracteriza uma relação abusiva, pois o público infantil é considerado muito vulnerável. Perceba, mais de 40% das propagandas do McDonald's são voltados para crianças que acabam por infernizar a vida dos seus pais para poderem comprar esses lanches nada saudáveis e absurdo de caros. Tudo porque tem um brinquedinho lá. E por falar em Mac propaganda, não é novidade em saber que pessoas reclamam da diferença entre o lanche da propaganda, o lanche do comercial, o lanche da fotografia e o lanche que vem para sua mesa na hora de comer. É totalmente diferente. O lanche da fotografia é muito bonito e o lanche que chega até a sua mesa, ele é murcho, mirrado, totalmente diferente daquilo que mostraram para você. Isso acontece porque existem técnicas de fotografia, propaganda enganosa, Photoshop, efeitos de vídeo, tudo para ludibriar você a consumir uma coisa que você pensa ser boa, mas na verdade não é. Na verdade você está comprando gato por lebre. E alguns viciados em McDonald's vão falar: ah, mas o McDonald's também tem comida saudável. O McDonald's tem uma salada, que é saudável, salada é saudável. Como diria meu sobrinho, compadre Washington, sabe de nada, inocente. O McDonald's tem uma salada que é mais gordurosa do que um hambúrguer com fritas. Sim, pasmem. O McDonald's lançou uma salada muito mais gordurosa do que o próprio hambúrguer. Essa salada contém 425 calorias por conta dos temperos e 21,4 gramas de gordura, comparada a 253 calorias e 7,7 gramas de gordura de um hambúrguer comum. Adicionando uma porção de fritas ao seu hambúrguer, as calorias somam 459, ainda assim com menos gordura do que a salada, 16,7 gramas. Isso é impressionante. Eles colocam tanta porcaria química e gordurosa na salada que ela se torna uma bomba pior do que o próprio hambúrguer. Mas também não é de se espantar. Imagine vocês que o diabo viesse do inferno e oferecesse a você só coisas boas. Um carro de luxo, muito dinheiro, bastante mulheres bonitas, gostosas. Você iria achar interessante a proposta, mas por trás dessa proposta sempre existe algo maquiavélico e diabólico, afinal estamos falando do Satanás. Fazendo essa comparação, não podemos esperar coisas saudáveis vindas do McDonald's, nem a própria salada. Sem falar na descoberta de várias substâncias ilegais que o McDonald's usava para poder fazer alguns dos seus alimentos. Por exemplo,
O McDonald's usava uma substância conhecida como gosma rosa. Ela é derivada de partes mecanicamente separadas de frango e durante anos foi usado para fazer os nuggets do McDonald's. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a substância é considerada ilegal para consumo humano devido ao alto grau de destruição que pode causar ao físico do ser humano. Além disso, o McDonald's usa muito sal e sódio em seus hambúrgueres e alimentos para poder dar sabor e conservar, o que pode causar sérias doenças cardiovasculares, doenças dos rins e pressão alta. Sem falar nos sorvetes do McDonald's, sim, essas sobremesas que aparecem tão bonitinhas aí na tela. Aquele sorvete na casquinha, que é irresistível em um dia de calor. Você que mora em Fortaleza, você que mora em Salvador, sabe do que eu estou falando. É sim, você que está no Rio de Janeiro, aquele calor de 41 graus do Rio, aquele calor que só o Rio de Janeiro tem. De repente você passa e tem ali o quiosque do sorvete do McDonald's. Então você pede uma casquinha, é tão baratinho uma casquinha. Acho que é R$2, custa R$2, R$3. Ou então você pede um ovo maltine. Um ovo maltine. Você pede ali aquele copo grande, com aquele sorvete tão bonito, tão cremoso, com vários pedaços de chocolate, e você sai andando pelo calçadão ali de Copacabana, pelo Arpoador, e ali saboreando aquele sorvete, degustando, sem saber o que de fato você está consumindo. A quantidade de gordura existente num sorvete do McDonald's é abusiva. Os lixos que eles devem usar para produzir um sorvete desse deve ser algo assustador. Então, o sorvete em si já é um perigo. E tratando-se de Mac Sorvete, esse perigo se torna 10 vezes pior. Sim, meu amigo. Sim, minha amiga. A sua saúde de nada vale. De nada importa para eles. O que importa são os seus cofres cheios. Agora pense comigo. Você critica uma pessoa que está fumando e você diz para essa pessoa: pare de fumar, porque você vai morrer de câncer. O cigarro faz mal. Agora você diria para uma pessoa que está obesa, que está bem acima do peso, que está sentada comendo um Big Mac com uma porção gigante de batatas fritas do McDonald's, você diria para ela: pare de comer isso, porque isso está prejudicando a sua saúde. Você está com colesterol alto, a sua pressão está alta, você pode ter um ataque cardíaco, problemas do fígado e até câncer comendo esse lixo gastronômico? Essa é uma questão filosófica, antropológica e sociológica bastante interessante para refletirmos e discutirmos de maneira saudável. Criticamos pessoas que fumam e que consomem drogas ilícitas, porém achamos normal quando vemos pessoas de todas as idades comendo um hambúrguer do McDonald's acompanhado com batata frita e refrigerante, que carregam em si terríveis substâncias que talvez em muitos casos podem ser muito mais maléficas do que cigarro, bebidas e drogas. E para finalizar, eu gostaria de dizer o porquê que o mascote do McDonald's é um palhaço. O palhaço Ronald simboliza você, que é consumidor. Enquanto eles estão enchendo o bolso e os cofres de dinheiro, você está enchendo o seu corpo de terríveis doenças para poder enriquecê-los. De fato, você é um palhaço.